Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, sejam todos bem-vindos a este canal. Vamos fazer aqui mais um vídeo. Nesta oportunidade vamos meditar na passagem de Juízes, capítulo 11, e vamos ler os versículos 30, 31 e 34 em diante, que diz: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Miniti, 20 cidades, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano para cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Meus amados, este texto, para mim, ele está muito claro. É um texto bem literal. Não julgo que precise de muito aparato crítico, não precisa de muita coisa. O texto ele fala do voto de Jefté, e ele diz que a primeira coisa que saísse ao encontro dele, da casa dele, ele sacrificaria ao Senhor. É óbvio que Jefté, quando fez este voto, ele não pensava na filha dele. Ele não pensava que tal coisa fosse a filha dele. Ele poderia pensar até qualquer outro ser humano, menos a filha. Mas justamente para a sua provação, para a sua amargura, a filha dele saiu-lhe com adufes ao encontro, porque ela soube da vitória dele, que Deus dera por meio dele. E o que me chama a atenção é o versículo 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Amados, eu tenho lido alguns comentários que dizem que Jefté, na verdade, não sacrificou a sua filha. O que foi que ele fez? Ele privou ela de casamento, privou ela de conhecer homem, e aí o voto nela foi cumprido da seguinte forma: ela morreu virgem, sem conhecer homem algum. Assim Jefté cumpriu nela o voto. A verdade é que isso é uma explicação que não está no texto. É uma explicação que a gente vê nos comentários, é uma explicação que eu já ouvi muito, mas com todo respeito, é uma explicação furada, antibíblica e que não condiz com a narrativa do texto. Com todo respeito do mundo, eu digo, aqueles que dão essa interpretação, eles estão demonstrando que não sabem ler as Escrituras. Não sabem ler, porque o texto aqui está muito claro e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ou seja, ele não mudaria de opinião. O que o texto está dizendo é que ele fez um voto ao Senhor e não mudaria de opinião, não tornaria atrás. Mas qual foi o voto
que Jefté fez ao Senhor. É só a gente ler no versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Ora, Jefté, ele contava com a possibilidade de alguém, uma pessoa sair, fosse animal, fosse uma pessoa, ele contava com essa possibilidade. O que ele não contava era com a possibilidade de ser exatamente a filha dele. E justamente a filha dele saiu ao seu encontro. Então, o voto de Jefté, ele cumpriu. Porque o versículo 35 diz: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então, queridos, não é verdade que Jefté mudou o voto. Ou seja, que ao invés de ele sacrificar a sua filha, conforme ele tinha feito o voto, ele agora substitui. Não, o texto não diz isso. E olha o que a filha dele disse. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Ora, ela soube qual foi o voto. Ela soube qual foi o voto. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Ora, qual foi o voto de Jefté? Sacrificar ao Senhor, primeira coisa, o primeiro que saísse ao seu encontro. E ela ouviu o voto dele. E ela disse: eu concordo, meu pai, pois faz segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Ora, ela foi chorar a virgindade dela porque ela era virgem. Ou seja, ela foi lamentar que ia morrer virgem, aquela coisa toda. Esse foi o motivo, o lamento pela virgindade dela, não que o voto dele se transformou em que ela ficasse virgem para sempre. O texto está apenas dizendo que ela saiu pelos montes por 2 meses a lamentar sua virgindade. Consentiu-lhe ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. É capaz, meus queridos, que Jefté, talvez no seu coração, até conjecturando eu estou aqui, até esperasse que ela fugisse, para ele tirar, vamos dizer, a responsabilidade dele de banda, o Senhor não cobrar isso dele, porque ele ia dizer: não, Senhor, eu ia sacrificar, mas ela fugiu. Talvez, no íntimo dele, ele contasse com a possibilidade de ela fugir, mas ela não fugiu. Eu estou conjecturando, obviamente. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Olha aqui, ele realizou nela segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. O que o autor está dizendo para nós? É que ela, por esses 2 meses, ela saiu com as suas colegas, donzelas, mas ela não se deitou com varão nenhum. Ou seja, ela não se contaminou. Ela era filha única, era virgem e permaneceu virgem, ou seja, foi sacrificada na mesma forma que ela saiu, de forma virgem. O que o texto está dizendo aqui é que ela não se corrompeu por esses 2 meses. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, para cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Ora, veja bem, ela foi sacrificada, e isso ficou na memória dos filhos de Israel. Eles lamentaram, os israelitas lamentaram, e daí veio o costume de quê? De as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, para cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Tornou-se uma tradição, ficou na memória do povo esse voto precipitado de Jefté, porque foi um voto precipitado. Foi um voto precipitado. E alguns até conjecturam que Deus não ia aceitar sacrifícios humanos. Só que o que está em questão aqui é o voto. É o voto de Jefté. Não está em questão se era um sacrifício humano. A questão é que o texto diz que Jefté, ele se viu obrigado a cumprir o voto. O texto não está dizendo, obviamente, que Deus chegou para ele e cobrou: tu vai ter que cumprir, Jefté. Mas ele, Jefté, entendeu
que tinha que cumprir esse voto, e ele cumpriu, segundo o voto por ele mesmo proferido. E se Deus aceitou ou não o sacrifício, eu quero até te dizer que ele aceitou, porque Deus já sabia o que vinha ao encontro de Jefté. Quando Jefté fez o voto, Deus já sabia que a filha dele ia sair ao encontro. Mesmo assim, Deus deu a vitória a Jefté contra os amonitas. Mesmo assim, Deus deu a vitória. Então, queridos, Deus aceitou sim o voto, e você pode ter certeza que Deus, ele não condenou Jefté por isso. Deus não condenou Jefté por isso, a começar da sua filha, que ela não condenou o seu pai por este voto. Ela nem tentou dissuadi-lo, ela nem tentou mudar a cabeça de Jefté. Ela simplesmente disse: pai meu, pois faze segundo o teu voto. Permita-me apenas que eu chore a minha virgindade pelos montes por 2 meses, e eu retornarei, e tu farás conforme o voto. E ele permitiu. Então, o que o texto está dizendo aqui é que o voto foi cumprido conforme Jefté fizera. Ele cumpriu o voto. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.